A carruagem atravessava o vale coberto pela névoa densa de uma tarde fria. Margarete Bonville apertava o xale de lã contra o corpo, enquanto fitava pela janela o contorno sombrio da floresta. Precisou atravessar a mata apenas na companhia de seu cocheiro, pois vinha da casa de sua tia e, quando saiu de lá, a tarde estava ensolarada. Porém, na metade do caminho, o tempo mudou e uma nuvem negra e densa cobriu o sol repentinamente. A tarde se tornou fria e uma névoa impedia a visão perfeita de Margarete sobre o caminho que seu cocheiro seguia. A preocupação da jovem era visível em seu semblante. Algo no ar parecia errado. Uma inquietação que se erguia como um sussurro nos ventos frios. Ela não sabia que aquela viagem mudaria para sempre o curso de sua vida. Antes que pudesse discernir o motivo de sua aflição, a carruagem parou abruptamente. O som metálico de espadas sendo desembainhadas rasgou o silêncio, seguido por gritos abafados. Margarete sentiu o coração disparar, mas não teve tempo de reagir. A porta foi arrancada, revelando a silhueta de um homem alto envolto em um manto negro. — Quem é você? Perguntou ela, a voz trêmula. O homem inclinou-se para dentro e os olhos dele, sob o capuz negro que cobria sua cabeça, brilharam ao cruzarem com os dela em um círculo de medo e fascínio. — Sou William Matheus, Lorde de Ravesh. E você, Lady Bonville, é o meu prêmio. Antes que ela pudesse protestar, foi puxada para fora da carruagem. Ele a ergueu como se ela não pesasse mais que uma pluma, ignorando seus gritos e socos desesperados contra o peito dele. Um cavalo negro esperava a poucos passos e, em um movimento rápido, William a acomodou na sela. — Isso é um ultraje. Meu pai vai... — Seu pai é um ladrão, milady, cortou ele, a voz impregnada de um rancor gelado. Ele tomou o que era meu enquanto eu lutava pelo rei. Agora, vamos ver o quanto ele valoriza a honra de sua filha. Margarete tentou afastar-se, mas os braços de ferro de William a mantiveram presa contra o peito dele. Cada vez que o cavalo galopava, o coração dela batia mais rápido. Até que ela avistou no alto da montanha uma cabana escondida entre a floresta. A saleta era fria e iluminada apenas pela luz trêmula de uma lareira que já se encontrava acesa. William empurrou Margarete para dentro com firmeza, mas não com brutalidade. Ela o encarou, os olhos faiscando de raiva. — O que pretende fazer comigo? Exigiu ela, mantendo a cabeça erguida, apesar do medo evidente nos olhos.
Ele a estudou por um momento, como se estivesse avaliando cada uma de suas palavras antes de falar. Você passará a noite aqui comigo. Amanhã, sua reputação estará arruinada. Então, o mundo saberá que Margaret Bonville não é mais uma dama pura e intocada. As palavras dele foram como um golpe, mas Margaret não vacilou. E isso é para satisfazer sua vingança? Para destruir minha vida, como acredita que meu pai destruiu a sua? Ele deu um passo à frente e, pela primeira vez, o calor de sua proximidade a desestabilizou. Meu objetivo é simples: recuperar o que é meu. Você é apenas o meio para isso. Margaret ergueu o queixo, determinada a não deixar que ele visse sua fragilidade. Você é mais cruel do que os rumores dizem. Você nem imagina o quanto, senhorita. Eu sou um bárbaro. O que falam sobre mim é pouco. E você é mais bonita do que eu esperava. Isso será interessante, falou, aproximando-se dela, demonstrando um grande interesse no olhar. Bem, eu não preciso que a senhorita faça nada comigo para perder a sua reputação de virgem. Basta todos saberem que uma donzela passou a noite com um homem como eu, que todos afirmarão que eu a seduzi certamente. Dessa forma, ninguém irá desposá-la. Depois disso, eu pedirei a sua mão em casamento ao canalha de seu pai e ele aceitará com urgência, temendo que o bom nome da família Bonville caia em desgraça. Se você acredita que arruinar minha reputação o fará se sentir inteiro, você é mais vazio do que imagina, Lord William, falou Margaret, indignada. William sorriu, sentindo um prazer imenso em desonrar a filha do Lord Bonville. Porém, ainda não estava satisfeito. Queria humilhá-la mais. Mas, bela senhorita, caso queira se entregar em meus braços nessa noite de pecado, aproveite, pois você me excita demais. William falou, sentindo um prazer muito grande em despertar as emoções sexuais de uma jovem virgem. Ao ouvir a provocação dele, Margaret respondeu: nem amarrada eu me entregaria em seus braços, seu cafajeste abusado. Ele riu com a frase defensiva dela. Depois, recompondo-se, afirmou: eu não preciso de uma donzela para saciar os meus desejos carnais, milady. Tenho as mais belas mulheres na hora que quiserem meus braços. Aliás, o que uma virgem pode proporcionar a um homem exigente na arte do amor? Margaret sentiu o ódio dele por ela nessas palavras, sempre com o objetivo de magoá-la. Porém, consigo pensou: eu não sou culpada do meu pai ter se apossado das terras dele, mas
Ele odeia todos os Bonvilles por isso. Sentou em uma poltrona perto da lareira para se esquentar da friagem daquela noite. Olhou em volta para perceber se havia alguma possibilidade de fuga. Não havia. Não tinha o que fazer. Esperaria a noite passar e de dia todos saberiam que ela havia passado a noite com Lord William em uma cabana nas montanhas. Certamente ele espalharia notícia por toda a sociedade local. As horas que se seguiram foram marcadas por um jogo tenso de palavras e olhares. William esperava que ela implorasse por deixá-la sair, mas Margaret não o fez. Em vez disso, confrontava-o com uma franqueza que o desarmava. Ainda naquela noite, enquanto os dois estavam sentados na sala da cabana, Margaret o encarou novamente. Se você acredita que depois dessa noite eu o aceitarei como marido, Lord William, está muito enganado. Eu jamais aceitarei casar com um homem desprezível como você. Ele fechou o livro que estava lendo com um estalo e a olhou com intensidade. Milady, eu sou tudo para você menos desprezível. Você pensa que eu não percebi os seus olhos me devorando e me desejando, donzela? Eu, olhando para você, desejando você? De onde tirou essa ideia? Nem se você me despisse, me amarrasse, me entregaria em seus braços. Nesse momento, ele se aproximou dela, olhando-a nos olhos divertidamente. Depois de alguns segundos, olhando-a de perto, olhos nos olhos, 1000 pensamentos do que ele poderia fazer com ela ali, sozinhos naquela cabana, no meio do nada, passaram na mente dele. Ao perceber os olhos cheios de desejos dele, ela recuou temerosa. Ele estava em sentido de alerta, muito próximo do corpo dela e, como uma fera ferida, pronto a devorá-la por inteiro. Por fim, ele se acalmou e disse: "Não me tente, mulher." Margaret não tinha mais o que fazer a não ser esperar o dia amanhecer e enfrentar toda a alta sociedade. Contaria a verdade e esperaria que acreditassem que ela não escolheu passar a noite com ele. Meus caros, infelizmente até hoje a honra de uma mulher é medida pelas línguas dos faladores da sociedade. Se uma mulher, mesmo que honrada, fica mal falada, dificilmente ela conseguirá escapar das maledicências do povo. O dia amanheceu e Lord William levou Margaret até a casa dela. No entanto, quando entrou no local, fez questão de que todos o vissem conduzido a jovem até a sua residência. Lord Bonville, quando viu a filha entrando com Lord William, o desafiou a fim de que ele se casasse com ela. O pai dela a considerou desonrada por ter passado a noite fora de casa e em companhia de um homem, apesar de Margaret jurar que não teve nenhum contato íntimo com William.
Diante dos questionamentos de Lord Bonville sobre a honra perdida de sua filha, Lord William imediatamente se colocou às ordens do pai da moça para que marcasse a data do casamento. Lord Bonville, como Lady Margaret disse, não houve nada entre nós, mas terei um imenso prazer em me casar com ela para que não fique mal falada. Pode marcar a data do casamento. O pai da moça respirou aliviado porque não queria sujar o bom nome da família com um escândalo como aquele. E assim marcou o casamento para a semana seguinte. Margaret protestou, informando ao pai que aquilo era parte de um plano de vingança de Lord William e que não se casaria com ele. No entanto, Lord Bonville foi taxativo. Você se casará e não se discute mais sobre esse assunto. O dia do casamento chegou e Margaret foi levada ao altar pelo pai, enquanto Lord William sorria vendo-a entrar emburrada na igreja. Após a cerimônia, o casal foi residir no castelo que era de Lord William. Ao entrar no castelo, Margaret disse: "Você está satisfeito em destruir a minha vida? Você se casou comigo por vingança e nada mais. Eu sempre sonhei em me casar por amor." Sim, foi por vingança. Se minha vida foi reduzida a cinzas por causa da ganância de seu pai, por que não devo me vingar? Margaret deu um passo à frente, desafiando-o. Você conseguiu a sua vingança tola, conseguiu o seu castelo de volta, mas nunca me terá como sua mulher verdadeiramente. William piscou como se as palavras dela o tivessem atingido de maneira inesperada. A proximidade entre eles se tornou insuportável e antes que pudesse se conter, ele a beijou. Foi um beijo cheio de raiva e desejo reprimido, mas também de algo mais profundo. Uma fragilidade nos sentimentos que nenhum dos dois queria admitir. Margaret não esperava por aquele beijo, pois foi pega de surpresa. A vontade que tinha era de esbofeteá-lo, empurrando-o para longe dela, mas se surpreendeu sentindo o contato do corpo musculoso dele espremido contra o seu, e surpreendentemente achou delicioso. Depois de sentir o seu sangue pulsando pelas suas veias e a cabeça rodar como se estivesse levemente embriagada, ela se recompôs e disse: "Nunca mais me beije desse jeito. Não encoste em mim, seu canalha." Ele riu e disse, ainda com o corpo encostado no dela: "Eu não estou te prendendo aqui. Veja, nem estou segurando você. Eu a beijei e você retribuiu meu beijo, encostando esse corpo delicioso no meu, revirando os olhos com o meu beijo e suspirando de prazer." Margaret olhou para os braços dele e realmente eles estavam pendentes rente ao corpo de William. Ela não foi abraçada nem obrigada a retribuir aquele beijo. Zangada,
percebeu que o beijo dele lhe deu prazer. Depois de ter percebido que foi ela quem se encostou nele, aceitando seu toque, ela saiu correndo e se trancou em seu quarto, temendo que se ele quisesse entrar, ela não tivesse forças para recusar. As semanas passaram e o que era para ser um ato de vingança transformou-se em algo que William não podia controlar. Quando ele arquitetou o plano, não havia planejado em desejar Margaret da forma que a desejava. Meus queridos, a vingança agrava as feridas emocionais. Ao invés de punir o culpado através de um ato vingativo, muitas das vezes você acaba punindo a si mesmo, provocando um resultado inesperado. E foi isso que aconteceu com Lord William. Quando ele planejou a sua vingança, colocando a filha daquele que se apossou de seu castelo sob os olhares reprovadores da sociedade, não contava com um sentimento avassalador que surgiu inesperadamente por Lady Margaret. Eles já estavam casados há mais de um mês e o Lord William se consumia de vontade de ter a sua mulher em seus braços. Fazia de tudo para que ela lhe concedesse momentos de prazer, mas ela não aceitava se entregar ao homem que manchou a sua honra. Margaret não cederia fácil, meus caros, apesar de estar apaixonada pelo marido. Entretanto, a sua dignidade foi afetada e a honra posta em dúvida por todos por causa da vingança de Lord William. Não seria com sorrisos e olhares que a conquistaria. Não. Ele precisaria de uma lição, apesar dela reconhecer o erro de seu pai em se apossar do castelo de Lord William. Contudo, sabia que nessa vingança, a única que estava sendo punida era ela. Certa noite, quando os dois estavam em volta da lareira tomando vinho, William se aproximou de Margaret e perguntou: "O que eu tenho que fazer para você se entregar em meus braços, Margaret?" Ela ficou quieta sem lhe dizer uma palavra. Ele insistiu na pergunta, pois ansiava por recomeçar, pedir-lhe desculpas e dizer que a amava. Porém, temia que, agindo assim, apenas ganhasse mais desprezo dela. Margaret continuava quieta. Somente na solidão da enorme cama do casal, ela se entregava ao desespero, chorando amargamente e dormindo de modo intermitente, enquanto a noite se arrastava para passar. Sem conseguir conter mais o amor que lhe invadiu o coração, ele disse: "Eu te amo, Margaret." Ele a envolveu com ambas as mãos pela cintura. Os olhos brilhantes pareciam devorá-la de paixão. Ela o encarou ao escutar aquelas palavras. Tentou não dar valor ao que ele dizia, mas seu coração palpitava cheio de esperanças. Desarmou-se ao escutar as palavras pelas quais tanto ansiara. Não suportando mais fugir dos próprios sentimentos, ela enterrou o rosto no ombro largo de William.
mais do que depressa, William tornou a abraçá-la, murmurando em seguida: Diga-me, preciso ouvir de seus lábios. Você me ama também, Margaret? Ela não queria mais esconder suas emoções. As lágrimas ameaçaram rolar por suas faces e passou os braços ao redor do pescoço dele. Oh, William, acho que me apaixonei por você naquela primeira noite na cabana. Sorriu com amargura. Fiz questão de negar meus sentimentos porque você apenas estava me usando para fazer parte do seu plano. Eu não era nada para você. As palavras dela ecoaram pelo salão e William percebeu que o castelo que ele tanto desejava recuperar não era mais o que importava. Margaret havia se tornado seu lar, o seu grande amor. Margaret, o castelo perdeu a importância para mim depois que conheci você. Ele não me importa mais. Se o seu pai desejar ficar com ele, que fique. Eu a levarei para outro lugar, mas não me rejeite, meu amor. Não, William. O castelo é seu por direito e eu também. Nós dois ficaremos aqui. Este é o nosso lar. William a abraçou com força. Hoje à noite você é minha. Os olhos de Margaret se intensificaram quando ele começou a tirar o vestido dela. Aqui não, William. Os criados podem nos ver, Margaret falou, olhando para o corredor. Um arrepio a percorreu da cabeça aos pés ao sentir o beijo cheio de desejo dele. Entretanto, ela recuou, repreendendo-o. William, você não vai fazer isso comigo na frente de todos os criados. Ela sentiu o coração disparado no instante em que ele semicerrou as pálpebras. Como queira, doçura. Apesar do olhar ardente, ele a tomou pela mão e a conduziu em direção ao quarto. Ele confirmou as suspeitas de Margaret quando se livrou de todas as roupas e a abraçou. Sim, meus queridos, Margaret imaginou que o corpo de William era belo e não estava enganada. Ela quase perdeu a fala ao vê-lo despido e por pouco não desmaiou de emoção. Mantendo os olhos fixos nela, ele abriu seu vestido e o deixou cair no chão. Você é linda, Margaret, gemeu William. Ele a beijou e mais uma vez a alisou até que os joelhos delicados dela vacilassem. Não tinha mais como negar o amor que um sentia pelo outro. Naquela noite, todas as curiosidades de uma virgem foram sanadas. E assim, Margaret fez com que William permanecesse com ela no castelo, mas não como inimigos. O amor deles, forjado no calor do conflito, superou o rancor e trouxe paz a um coração outrora dominado pela vingança. Juntos reconstruíram não apenas um castelo, mas uma vida onde o passado não mais ditava o futuro. Se você gostou dessa história, veja a próxima que eu indico no final deste vídeo.